Olá, profissionais, estudantes de enfermagem e convidados. Obrigada por participar da Semana de Enfermagem 2020, promovida pelo Corém Santa Catarina. Um jeito diferente de nos encontrarmos, mas precisamos estar unidos e difundindo o papel da enfermagem diante da pandemia. O Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina atua em várias frentes em defesa da sociedade e agora, mais do que nunca, pela segurança do trabalho dos profissionais de enfermagem. Estamos juntos na linha de frente. Força, enfermagem! Fique com a live agora. Aproveite! Então, a gente passou aí o recado. Agora a gente vai esperar a professora Cristina Loyola, ela vai entrar aqui na conversa. Ela é enfermeira, doutora em saúde coletiva, mestre em ciências políticas, professora titular aposentada da Escola de Enfermagem Ana Nery, da UFRJ, com pós-doutorado em Toronto, no Canadá. Ela é professora colaboradora do mestrado em saúde mental do Instituto de Psiquiatria da UFRJ. Estou só esperando ela entrar aqui, aí a gente já começa. Eu já fiz a tua apresentação, professora, e eu acho que daí a gente pode seguir no tema que a gente escolheu, né, que é saúde mental na enfermagem em tempos de Covid-19. E aí todos aí nós temos 394 visualizando o teu vídeo. Então, pode seguir com a tua apresentação e aí depois tu me avisa quando eu puder dar uma deixa para fazer as perguntas das pessoas, dos participantes. Obrigada, professora. Não, eu que agradeço, já começo pedindo desculpas, porque Não tem problema. Vivendo o sofrimento que eu vou falar dele. Então, eu queria agradecer ao convite do Corém Santa Catarina, na figura da professora Helga, que eu sei que isso foi por ela, dessa terra santa e bela Catarina, né? Onde eu nasci, mas aqui também represento o Departamento de Saúde Mental da ABEM Nacional, do qual eu faço parte. Pensando sobre esse assunto, saúde mental na enfermagem, eu recortei, não é, nessa fala, tem várias possibilidades de recorte. Eu não quero falar aqui das 10 mil pessoas de enfermagem que estão afastadas pelo Covid, porque eu sei que hoje tem várias lives acontecendo ao mesmo tempo, né? Eu gostaria de trazer um pouco do passado no presente, não é? Porque eu acho que, para entender parte do sofrimento de que nós já somos parceiros nesse processo, inclusive, não é, de TI, esse agora de me saber vista por 300 pessoas, isso parece nada, mas isso tem um peso psíquico razoável, né? Então, eu acho que nós, da enfermagem, nós já entramos nesta crise, em crise. Não é? E é uma crise da contemporaneidade. E é dessa crise da contemporaneidade, da nossa relação como corpos humanos, não é? Psíquicos, e da relação com a velocidade da tecnologia da informação, que eu quero trazer um pouco antes da gente entrar na história própria do coronavírus. Quer dizer, é importante lembrar que no início dos anos 80, não é, o vírus da imunodeficiência adquirida, o HIV, deu origem a uma pandemia, também semelhante a essa. 40 anos depois e 32 milhões de mortos depois, ainda não existe vacina. E nós continuamos usando camisinha como método de prevenção, que parece até primitivo hoje em dia, mas é assim que ainda é, não é? Graças à AIDS, as camisinhas saíram do fundo da farmácia, onde tinham que ser solicitadas quase como se fosse remédio controlado, e foram para as paredes mais acessíveis, em todos os tamanhos, texturas e sabores, e disputando a posição com os esmaltes, né, de 50 mil cores e as pastilhas Valda, inclusive. Sinal de que o vírus venceu no seu lado positivo. A AIDS tornou-se uma doença crônica e continua firme entre nós, embora cada vez mais invisível. O sexo sem camisinha continua sendo feito, mas ele serve ou para a reprodução ou como roleta russa mesmo, né? Que alguns gostam, né? de sentir as emoções. Então, em vez dessa organização social construindo o termo peste gay, nós temos hoje o vírus chinês, né? E essa humana vocação para caça às bruxas. Sai o grupo dos hemofílicos, dos usuários de heroína, dos homens homossexuais, e entram os idosos,
os diabéticos, hipertensos, asmáticos. E o que era para ser a identificação dos que precisam de atenção imediata torna-se uma forma ilusória de sentir-se salvo. Essa humana necessidade de negação também. O HIV ganhou muito porque se valeu do sexo e do seu séquito de prazeres e de vitoriana culpa em relação a ele. O corona já dizimou mais vidas do que os 20 anos da guerra do Vietnã, ou a epidemia pelo HIV nos seus primeiros 25 anos, para a gente ter uma dimensão desse peso, né, desta velocidade e da nossa velocidade humana e fazer face a isso. O coronavírus, ele nos pega pelos afetos e pela higiene. Não é suficiente lavar as mãos. É preciso evitar os abraços, os apertos de mão, o aconchego. É proibido ter aconchego. Isso não é pouca coisa em termos emocionais. Então, não basta mais um protetor de látex na intimidade, há que se usar máscaras e manter 2 metros de distância. O coronavírus, ele sai do quarto e foi para a sala de visitas e para a varanda e para a rua. As pandemias, né, nos mostram como nós somos frágeis e despreparados, como nós estamos à mercê de forças que nós não controlamos e também estamos sujeitos ao obscurantismo, né? Tem gente que acha que é castigo divino, ou a paranoia de alguns que acham que é um vírus chinês. As ruas estão vazias, mas não é de hoje que as ruas agonizam. Sociologicamente falando, há tempos prevalece entre nós um modelo da cidade que é destruidor das sociabilidades que as ruas cotidianamente construíam. Encaradas atualmente como pontos de passagem, pensadas a partir do modelo e da lógica da circulação de carros, de mercadorias e de corpos apressados, as ruas se desencantaram. Eu acredito que a pandemia, que fez com que nos recolhêssemos às nossas casas, terá um efeito terapêutico de redefinição em nossa experiência de intimidade, com novas fronteiras entre o que chamamos de público e de privado. A nossa economia libidinal, não é, terá que aprender que a solidão gera ou não verdadeira solitude. E nós precisamos nos tornar mais amigos do vazio que nos constitui como ser humano. Essa dieta narcísica forçada, não é, que nos fará baixar a arrogância, pode nos levar a admitir que é possível parar, não é? É possível diminuir o consumo, a devastação e a sensação de fuga para frente, não é, que é uma fuga sem fôlego que o liberalismo nos fez engolir. De fato, como diz Freud, nós somos os porões de nós mesmos, não é? Reteremos dessa experiência uma experiência geral, a meu ver, de repactualização, reconhecendo que havia valores superestimados. Não só no mercado financeiro, mas na vida comum das pessoas. Precisamos confiar menos no uso instrumental do direito para oprimir mais vulneráveis e mais na justiça que a palavra das pessoas pode criar. Cuidar é uma regalia. E quando eu falo de enfermagem, e se enfermagem fosse um verbo, o verbo não seria enfermar, seria cuidar, não é? É uma característica, é uma cunha da profissão. E eu entendo que cuidar nesse mundo de descuidos, cuidar é uma regalia, não é? Porque nós vivemos num mundo colocado pela tecnologia de comunicação, e veja, eu sou favorável a ela, mas eu acho que ela tem peso psíquico que nós estamos pagando com certo sofrimento. No mundo de ubiquidade e telepatia, que eram características do divino, não é? E que hoje nós estamos aqui, nesse momento, executando, né? Estamos em mais de um lugar ao mesmo tempo, estamos nos comunicando por um som, vamos dizer assim, impalpável. Não é? Nesse mundo que eu vou desenvolver mais daqui a pouco esses 2 conceitos. Então, a gente tem crise e angústia como palavras atuais e essa urgência subjetiva que é da ordem do insuportável, né? A ideia que eu acho que nós devemos reter não é voltar a ser igual ao que era antes da crise, já que a crise não pode ser evitada, mas vamos aprender com ela algo da ordem do emocional. Não apenas psicologizar, nem apenas medicar, mas tornar essa angústia tratável e ter algum manejo sobre ela, no lugar de suprimi-la. Quer dizer, tentar refletir sobre quando a angústia dessa vivência agora saiu do eixo e se tornou insuportável. Temos algumas possibilidades, porque sabemos que a ansiedade é construtiva e é ela que nos ajuda a vencer e a encarar desafios como esse, por exemplo. Né? Eu acho que nós temos que nos esforçar
para acelerar a passagem de TIC para TAC, né? TIC é tecnologia, informação e conhecimento, e TAC é tecnologia, aprendizado e convivência. Tira os comentários. É uma tecnologia diferente que exige maturidade psíquica para atravessar. E essa travessia de TIC para TAC, a meu ver, é o que a contemporaneidade nos exige nesse momento. Como que eu saio de informação e conhecimento para aprendizagem e convivência, que é o desafio, né, colocado pelo mundo. E eu vou me afastar um pouco agora dessa discussão mais íntima da enfermagem e vou ter que ir lá em questões mais filosóficas, globais, para compreender esse contexto do mundo que nos cerca e também nos constrange a um sofrimento cultural que é anterior à pandemia, não é? Franco Berardi é um filósofo bolonhês atual que vem discutindo com veemente encanto esse desencanto atual, né, das nossas vidas, e questões como neoliberalismo, assexualidade, desejo de morte. E é ele quem nos aponta, dizendo: a obsessão pelo sucesso individual e troca dos contatos corpóreos pelos digitais podem realizar uma distopia da humanidade insensível. Uma dessas metáforas mais potentes que eu tenho lido e que eu acho interessante, que tem ressonância até nossos dias, é de uma, aspas, mutação antropológica. Trata-se de uma expressão que foi o cineasta Pier Paolo Pasolini que utilizava para ilustrar os efeitos sociais produzidos pela transição de uma economia de origem agrária e industrial para outra de corte capitalista e transnacional. E nela, uma espécie nova de jovens burgueses que ele chamou de os sem futuro, entre aspas, que são jovens com uma acentuada tendência à infelicidade, com pouca ou nenhuma raiz cultural ou territorial e que estavam assimilando, sem muita distinção de classe, os valores, a estética e o estilo de vida promovidos pelos novos tempos do consumo, entre aspas. 40 anos depois, um novo filósofo também bolonhês, o Franco Berardi, acha que o sombrio diagnóstico de Pasolini tornou-se profético, porque, diante da situação de, aspas, precariedade existencial e aumento de transtornos mentais que essas mudanças de uma economia liberal provocaram. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o suicídio é hoje a segunda causa de morte entre jovens e crianças, a grande maioria do sexo masculino. Há que se entender que as mudanças na forma de viver, elas têm repercussão no corpo físico e no corpo psíquico. Essa é uma afirmação. Há que se entender que essa afirmação, vivemos uma fase de mutação antropológica, ela quer dizer que esse mesmo organismo, né, eu dei o exemplo do pâncreas, da mesma maneira que um pâncreas que está acostumado a comer uma goiaba, a pessoa corre, sobe no pé para comprar a goiaba, e que hoje em dia ela compra um pacote de doce de goiaba do lado de casa, esse pâncreas faz a diabetes. Eu não gosto dessas comparações físicas com o psiquismo, não, mas é só para eu ressaltar que psiquicamente a gente também sofre, não é? As tecnologias de informação, e eu vou falar isso agora, se a minha internet ajudar, elas têm um impacto, sobretudo na velocidade com que ela nos excita e na velocidade com que ela prolonga uma capacidade de viver excitado que nós não estamos acostumados, né? O nosso psiquismo não está acostumado. A Revolução Industrial levou 300 anos para a gente ter uma nova dimensão do valor do tempo. E esta revolução tecnológica, ela tem um timing difícil de acompanhar. Você compra um celular hoje, daqui a um ano tem o 7, o 8, o 9, o 10. Então, é disso que eu estou falando, para recolocar a discussão, para nós entendermos por que a enfermagem, como qualquer ser humano desse planeta, entra nessa crise, também em crise. Nesse momento do que eu estou falando aqui, não exatamente porque é da enfermagem, mas porque é da contemporaneidade. Não tem ninguém fora dessa discussão. Agora, nós, né, da enfermagem, a gente entra dentro da crise. Quando eu falo dentro da crise, eu estou querendo dizer no front, né? Vendo as pessoas morrerem, se esforçando para que elas não morram, com esse sofrimento. Não deu para deixar isso, não deu para deixar na pasta, não há lixo possível, né? No psíquico não há lixo possível. Então, eu dizia
que os filósofos, o Franco Berardi e o próprio Pasolini, diziam que nós vivemos uma época de mutação antropológica. Isso não é pouca coisa, não é? Nós ainda mantemos dentes caninos que não servem para nada, a não ser dar cárie e ter que arrancar no dentista, porque eles são a marca de uma época em que a gente comia carne dando uma mordida na perna do javali. Mas eles estão lá, não é? E emocionalmente também somos assim. As coisas demoram a mudar, elas demoram a passar de um modo, né, um modo de operação para um outro modo, como se fala hoje em dia, do modo desacelerado para um modo superexcitado, como é o nosso modo hoje em dia. Então, quando a gente estuda, não é, e analisa o efeito de tecnologias digitais, a mediatização das relações de comunicação e as condições de vida que o capitalismo financeiro produz, não é de se admirar que haja uma certa epidemia de tristeza e não é de admirar que haja um nível de suicídios mundial razoável. Não é? Esses fenômenos estão relacionados ao aumento do suicídio e de patologias psíquicas, porque trata-se naturalmente de um processo muito mais complicado que não pode ser traduzido e nem simplificado dessa maneira. Mas a combinação dessas condições técnicas, sociais, comunicacionais, pode produzir, e de fato produz, um grande número de casos, uma condição de individualização que é competitiva, não é solidária, e de isolamento psíquico que provoca uma extrema fragilidade, a qual se manifesta, às vezes, como propensão ao suicídio. Segundo a Organização Mundial de Saúde, trata-se de um aumento de 60%. Dado impressionante, para ser explicado em termos psicológicos e também em termos sociais. E eu estou aqui frisando o suicídio, porque o suicídio, com a exterminação do ser na face da Terra, ele exemplifica a dor máxima de viver, né? Porque é a dor máxima de viver que culmina em não viver. Né? Então, por isso eu estou falando tanto em suicídio, mas está longe de ser o único sofrimento da saúde mental ou do transtorno mental. Então, eu fico me perguntando o que aconteceu nesses últimos 40 anos. E gostaria de recortar duas afirmações. Uma delas foi que Margaret Thatcher, né, primeira-ministra britânica, declarou uma vez que a sociedade não existe, que só há indivíduos e empresas em permanente competição, em guerra, digo eu. Né? Um certo revival do darwinismo social inglês também, do 19. A segunda é que, nas últimas décadas, a relação entre os corpos, e eu estou falando corpo mesmo, carnalmente mesmo, sem ser sexualmente falando, se faz cada vez mais rara. Né? Enquanto a relação entre sujeitos sociais perde a corporeidade, ela excita grandemente a comunicação. Então, eu tenho dois pesos aí numa equação difícil de arrumar do ponto de vista psíquico. Não é? O intercâmbio comunicacional tornou-se puramente funcional, econômico, competitivo. E eu digo que o neoliberalismo, como proposta econômica de troca, troca não é bem o termo, mas de vivências econômicas entre os povos, produziu um efeito de fragilização psíquica e de agressividade econômica, claramente perigosa e no limite do suicídio. Quando ainda Margaret Thatcher disse que não se pode definir nada nem ninguém como sociedade, que só há indivíduos e empresas que lutam por seu proveito, para o sucesso econômico, competitivo, ela declarou algo com uma enorme potência destrutiva, que a gente revive Darwin e que vença o mais forte, o mais apto, o mais saudável, e eu acrescentaria em tempos de coronavírus, o mais jovem. Não é? Essa é outra discussão bastante grande. Então, a minha perspectiva é de que o liberalismo produz um efeito de destruição radical do humano. A financiarização da economia é fundada sobre uma dupla abstração. O capitalismo sempre se fundou sobre a abstração do valor de troca. É a abstração que esquece e anula o caráter útil e concreto do produto. Eu sempre dou como exemplo o leite em pó e o leite humano. O leite em pó tem valor de troca. Ele tem peso, tem preço. O leite humano não tem preço. Porque ou eu dou ou eu não dou. Não é? Então, essas questões que passam na nossa correria do dia a dia sem muita análise, eu acho que há, nesse cenário, peculiaridade nas formas como nós nos relacionamos com o nosso trabalho.
Diferentemente, por exemplo, do caso de um trabalhador industrial dos anos 70, que nos deixa tão expostos a essa saturação patológica. O movimento dos trabalhadores do século passado tinha como objetivo principal a redução do tempo de trabalho, supostamente para uma emancipação do tempo de vida. A precarização e o empobrecimento produzido pela marca neoliberal produziram um efeito paradoxal, porque há um esgarçamento do tecido social desfeito pela precarização do trabalho. A tecnologia reduz o tempo de trabalho necessário, mas o capital codifica o tempo parado e liberado e o sanciona, reduzindo a vida das pessoas a uma condição de miséria material. Em consequência, as pessoas jovens são continuamente obrigadas a procurar um emprego que não podem encontrar, em condições de precariedade e subsalário. O efeito emocional é ansiedade, é depressão, é paralisia do desejo. A condição precária transforma os outros não em parceiros, transforma em inimigos potenciais, em competidores. As formas como as tecnologias da comunicação e o uso que dela fazemos interagem com as condições de vida instauradas pelo capitalismo. As redes sociais, por exemplo, são ao mesmo tempo uma expansão enorme, virtualmente infinita, não é? Do campo de estimulação, uma aceleração do ritmo do desejo e, ao mesmo tempo, uma frustração contínua. Uma protelação infinita do prazer erótico, embora nos últimos anos tenham sido criadas redes sociais que têm como função direta o convívio sexual. Eu não acredito que as redes, nem a tecnologia em geral, possam ser consideradas como causa da deserotização do campo social, mas creio que as redes funcionam no interior de um campo social deserotizado, de tal maneira que confirmam continuamente a frustração, enquanto reproduzem o ritmo da estimulação. É interessante considerar o seguinte dado. No Japão, 30% dos jovens entre 18 e 34 anos não tiveram nenhuma experiência sexual e tampouco desejam ter. Dá muito trabalho. Esse nível de intimidade não é mais tão desejado como era ansiosamente desejado para a turma aqui que viveu anos 70, 80, 90. Coisas mudam. Um professor da Universidade de Cambridge, o professor David Spiegelhalter, escreveu em Sex by Number, Sexo em Números, que a frequência dos encontros sexuais foi reduzida a quase metade nos últimos 20 anos. Quais as causas? Estresse, digitalização do tempo de atenção e ansiedade. Isso produziu o surgimento do que, para esse professor, é a chamada single society, a sociedade solteira, que quer dizer uma sociedade associal, na qual os indivíduos estão por demais ocupados em buscar trabalho e relacionar-se digitalmente para encontrar corpos eróticos com os quais se relacionar. Veja, isso não está certo nem está errado, isso apenas é diferente. É muito diferente da nossa história humana, de ficar 9 meses dentro da barriga da mãe, do pai tem que tratar com a mãe, espermatozoide, tem que correr atrás do óvulo. Essas coisas, não é ainda para a biologia que essa coisa mudou um pouco, não é? As formas de relacionamento com as novas tecnologias afetam os paradigmas do humanismo clássico, impular da nossa capacidade de pensar criticamente. Então, eu dizia que uma das características da comunicação atual é a velocidade, não é? As multitarefas que a capacidade de comunicação via internet, por exemplo, nos proporciona. E eu comparava, né, com a comunicação alfabética, que possui um ritmo, que permite ao cérebro uma recepção lenta, que tem sequência e que é reversível, é possível reorganizar. O que significa crítica? Não é? A capacidade de crítica. No sentido etimológico, crítica é a capacidade de distinguir, particularmente, de diferenciar entre a verdade e a falsidade das afirmações. Aliás, discussão bastante atual essa, não é? Fake news é a palavra da moda. Quando o ritmo da afirmação é acelerado, a possibilidade de interpretação crítica das afirmações reduz-se a um ponto de aniquilamento. McLuhan, para quem é antigo sabe do que eu estou falando, escreveu que quando a simultaneidade substitui a sequencialidade, ou seja, quando a afirmação se acelera sem limite,
a mente perde a capacidade de discriminação crítica, passando daquela condição a uma condição neomitológica, a aceitar o que for dito, né? Embora alguns especialistas reduzam a importância do termo nativos digitais, o conceito guarda uma significativa relação com a mutação antropológica, que é identificada nesses jovens que eu vou chamar aqui de primeira geração conectiva. Não é? Eu falava dos nativos digitais, não é? Dessa grupo de pessoas que aprendeu mais máquinas por meio de uma máquina, mais palavras através de uma máquina do que pela voz da mãe. Né? E que essa condição é uma condição absolutamente nova na história do ser humano e há um preço a pagar. É isso que eu quero dizer. Porque voz é afeto. Né? Voz não é só... eu não estou falando de teclas, eu estou falando de afeto que vem junto com a voz. Então, o sentido de uma palavra ele não é aprendido de maneira funcional, mas de maneira afetiva. Eu sei que uma palavra possui um sentido e que o mundo, como significante, possui um sentido porque a relação afetiva com o corpo da minha mãe me introduz a interpretação como um ato essencialmente afetivo. Quando a presença afetiva da mãe torna-se rara, o mundo perde calor semiótico e a interpretação fica cada vez mais funcional, mais frígida. Naturalmente, não estou me referindo aqui à mãe biológica, nem à função materna tradicional familiar. Estou me referindo aqui ao corpo que fala. A potência da voz pode ser do tio, do amigo, quem adotou. A questão é a voz do humano, que é a única forma de garantir de maneira afetiva a consistência semântica do mundo. A rarefação da voz transforma a interpretação num ato puramente econômico, funcional e combinatório. Nesse cenário, não me parece incompreensível que os jovens se suicidem. Em nível mundial, a taxa de homens que se suicida é 4 vezes maior que a de mulheres que incorrem na mesma prática, embora, segundo a OMS, as mulheres tentem mais. Da mesma forma, não temos visto casos de assassinato em massa realizado por mulheres. Como, então, analisar os crimes de massa, os suicídios sejam protagonizados quase que exclusivamente por homens? De que forma o capitalismo os compele a reproduzirem mais níveis de impotência, de violência e de autodestruição? De fato, a violência coletiva, né? A ansiedade que essa violência implica é uma translação de uma ansiedade sexual que é realmente unicamente masculina. As mulheres são vítimas de outro tipo de violência, financeira, vingança. A cultura feminista é considerá-la como a única forma cultural e existencial que poderia criar lugares psíquicos e físicos de autonomia frente à agressão terrorista. Porém, é preciso dizer que hoje, quando a gente fala de suicídio, não estamos falando do velho suicídio romântico, que significava um desespero amoroso, uma tentativa de vingança de amor, um excesso, né, de pulsão erótica, vamos falar. Falamos hoje em dia de um suicídio frio, que é uma tentativa de fugir da depressão e da frustração. A tese essencial, e que eu aqui costuro o tempo todo com a economia, é que essa assim chamada New Economy, como modelo de produção e como discurso cultural, nos faz uma promessa de felicidade individual, de sucesso garantido, de ampliação do discurso de experiência e conhecimento, que é uma promessa falsa, como todo discurso publicitário. Olhando o mundo, a gente vê que, estimulados pela expectativa de felicidade e de sucesso, milhões de jovens trabalhadores altamente escolarizados aceitaram trabalhar em condições horríveis de estresse, inclusive enfermagem, de superexploração, de subemprego, deslumbrados com uma ambígua representação em que o trabalhador aparece como empresário de si mesmo e a competição é elevada à regra existencial universal. Essa derrocada da assim chamada ideologia felicista, ligada à economia de rede, iniciou-se quando os títulos tecnológicos começaram a perder pontos nas bolsas de todo mundo e difundiu-se a previsão de um inchaço da chamada bolha especulativa, né? O crack americano. Finalmente abriu-se um abismo de tristeza desesperada, a classe virtual, né? Essa classe que trabalha na virtualidade, que não se considerava trabalhador,
descobriu que ela também era vulnerável fisicamente. Quando a violência mostrou que podia penetrar no edifício transparente da virtualidade. Quando as torres de Manhattan foram destruídas por homens transformados em bombas, a classe virtual, que vivia dentro daquelas torres embarricadas e no afã do seu trabalho, saiu de uma condição de puríssimo espírito e descobriu que tinha um corpo físico, carnal, que podia ser atingido, ferido e assassinado. E descobriu também que tinha um corpo social, que pode ser empobrecido, demitido, posto em condição de sofrimento, de marginalização, de miséria. Corpo afetivo, erótico, que pode ir em depressão e em pânico. A classe virtual descobriu que também é um cognitariado. Eu gosto muito de uma classe social que se baseia nas novas competências cognitivas. Né? O que quer dizer trabalho cognitivo, dotado de um corpo social e carnal, implicado, conscientemente ou não, no processo de produção de valores e de mercadorias que pode ser sujeito à exploração, ao estresse, como também pode sofrer ações afetivas, entrar em estado de pânico e, por fim, ser violentado e assassinado. A classe virtual descobriu um corpo e uma condição social. Por isso, deixou de ser classe virtual e passou a ser cognitariada. O sofrimento de maior parte dos que são excluídos desse circuito de infoprodução, ou que são simplesmente terminais passivos, manifesta-se como empobrecimento material e como superexploração. O sofrimento da classe virtual, da minoria que participa da rede, tem um caráter mental e psíquico. Essa nova condição implica e promove o surgimento de novas faculdades cognitivas, como eu falei inicialmente, a ubiquidade e a telepatia, que é que nós, 50 anos atrás, há 30 anos atrás, acreditaria que poderíamos estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Né? Era inimaginável pensar isso. Isso tem um preço também a pagar, essa superexcitação. Né? A meu ver, nós não entenderemos nada da sociedade que está se desenvolvendo, e aí incluída a enfermagem, sem levar em conta o fato de que os seres humanos estão atravessando uma fase de reprogramação neurológica, reprogramação psíquica e reprogramação relacional. O hardware, né, dos organismos bioconscientes está em fase de mutação, de reprojeção acelerada. Nós não podemos pensar que esses novos terminais possam funcionar no mesmo software que funcionavam os organismos gerados pela Revolução Humanista do século XVII. As características da semiosfera imersiva e hipermediática produzem efeitos sobre o sistema emocional, os quais só podemos imaginar na imersão dessas formas pânicas ou depressivas. A sociedade moderna e industrial, lá da Revolução Industrial do século XVIII, pode ser descrita como uma realidade de tipo territorial. Era possível pôr o leme na direção de uma ilha que aparecia no horizonte e, com força de vontade, atingir essa ilha, conquistar essa ilha. Mas não existe nenhum sentido em propor finalidades e objetivos quando nos movemos num oceano em que todas as ilhas que vemos no horizonte são flutuantes, não são fixas, e sim com velocidades diferentes e imprevisíveis. A colonização do tempo foi um objetivo fundamental do desenvolvimento do capitalismo durante a Idade Moderna. A mudança antropológica que o capitalismo produziu na mente humana e na vida cotidiana foi a transformação, a percepção do tempo, principalmente. Né? Agora, alguma coisa está de novo acontecendo. O tempo se tornou o principal terreno. Nós podemos calcular o valor de uma mercadoria, conforme a regra da época industrial lá de trás, com base na quantidade de trabalho necessário para produzir aquela mercadoria. Era assim. Mas como se faz para calcular o tempo de trabalho necessário para produzir uma ideia? Quando nós usamos informação, uma obra de talento, um know-how, um produto de trabalho infoprodutivo, o objeto que nós estamos usando não é depreciado, não é empobrecido ou consumido com o nosso uso. Pelo contrário, quanto mais... O princípio de propriedade, que a sociedade industrial ignorava, aliás,
considerava sagrado e inviolável tende a se tornar cada vez mais indefinível. Por exemplo, a apropriação particular dos saberes corre o risco de ter efeitos destrutivos, porque o útil particular prevalece sobre a utilidade social, exatamente naquelas interfaces que modelam a geração da vida coletiva. Pensamos, por exemplo, no interesse das grandes empresas de produção biotécnica, como a Monsanto ou a Novartis. Essas empresas conseguem conhecimento sobre patrimônio biogenético ou sobre o corpo humano graças ao trabalho de cientistas. Os saberes obtidos por meio da fauna e de amostras da flora deveriam ser postos à disposição da sociedade. Um bem-estar a ser dividido por todos, mas isso não acontece. Por exemplo, a grande discussão sobre a patente de drogas. Quem é o dono da vacina contra o corona? Esse é o próximo capítulo a se discutir, não é? Não será a humanidade, não será a humanidade como um todo. Nós assistimos, nesse contexto de TI, à formação de um hipermundo, não é? Que é a sobreposição de um paradigma digital, acêntrico e rizomático, sobre a realidade de um território físico e psíquico de tipo hierárquico e mecânico. Nas sociedades industriais europeias, durante a fase clássica chamada moderna, essas diferenciações e segmentações se estratificaram durante muitas gerações, de modo a criar defesas sociais, mediações culturais, que não existem nas sociedades tradicionais e que nas últimas décadas foram por essa onda de globalização econômica e cultural. As consequências talvez sejam dramáticas. Exasperada competição entre aqueles que são atraídos ao processo de hipermodernização, ruptura dos vínculos de solidariedade que pertenciam às classes tradicionais e explosão de conflitos arcaicos com armas ultramodernas. Haja vista os grupos tribais que convivem na África atual disponível. Quando o capitalismo começa a produzir efeitos conflitantes, os valores tradicionais retornam com uma violência acrescida pelo rancor, pela impotência, pelo sentimento de exclusão. O nacionalismo, o integralismo religioso, a agressividade étnica são formas dessa nova emergência do movimento que leva à ilusória homologação hipermoderna. A história do capitalismo é um processo de desterritorialização ininterrupta. É a passagem de uma situação codificada para uma situação em que o código torna aleatórios o sistema de referência. Pela desterritorialização, ele é substituído por um inferno de expectativas não satisfeitas, de promessas não mantidas e de engenhos que confundem a identificação. Há um curto-circuito e a necessidade de territorializar reaparece poderosa no psiquismo dos indivíduos e dos grupos sociais. O que está em franca transformação e influenciando diretamente na sintomatologia corporal é o modo de existir do ser humano na contemporaneidade. A fragmentação e a quase dissolução da família nuclear triangulada, o significante decréscimo da chamada função paterna do nome de pai está deixando o homem sem bússola, né? E nós podemos dizer, a vaca nasce sabendo que é uma vaca. O homem precisa de uma bússola, não é? E essa bússola é construída através da linguagem. Ora, a síndrome depressiva, que é o maior flagelo do século passado e deste, continua com uma prevalência existencial, não é? O amor, a pulsão de vida que é indispensável à existência humana, pois nós somos filhos do amor, é a aceitação do outro como um legítimo outro da convivência. E está cada vez mais desaparecendo nas relações humanas. Sobre essa questão, eu queria rapidamente comentar a idealização do corpo, não é? E o aparecimento de síndromes e de depressões que são importantíssimas na nossa sociedade, onde a maior parte, uma parte razoável das pessoas atende o que hoje se chama uma nova síndrome, que é a desordem dismórfica do corpo, a DDC. Porque no estado mais crítico, são pessoas que desenvolvem depressão, fobia social, transtornos alimentares, além de apresentar comportamento compulsivo. A mídia
né, que obedece à valorização e exploração exagerada do corpo, tem sido responsável pelo aumento pronunciado de certas patologias, principalmente em mulheres e adolescentes. E sim, a gente tem aumento dos casos de anorexia nervosa em mulheres e adolescentes, idem em bulimia, que são os novos transtornos, né, os transtornos alimentares, um absurdo aumento de cirurgias plásticas, nas quais no Brasil somos campeões em número, aumento do casos de cirurgia bariátrica e suas inúmeras consequências, especialmente em pacientes que não estão preparados adequadamente. E aparecimento do que se codifica chamar de desordem dismórfica do corpo, que são sentimentos de autoestima baixa, por não corresponder às expectativas, uma consequente depressão reativa, que pode ser somatoforme ou não. Nós necessitamos ter alguma saúde mental, né? Porque existe saúde sem saúde. O transtorno mental tem força para bloquear o funcionamento de órgãos perfeitos. Você pode ter pulmões que ventilam, rins que oxigenam, um coração que bombeia. Você pode compor um indivíduo biologicamente saudável, mas que não suporta sair da cama por depressão, para entrar na vida, né? Não consegue sair de dentro da dor, porque está deprimido e pode, inclusive, cometer suicídio. Então, nós humanos somos mais que a soma de sistemas biológicos saudáveis e funcionantes. Eu acho que, para finalizar um pouco, deixa eu ver aqui o meu tempo. Mais uns 5 minutinhos a gente começa a responder talvez as perguntas. Tá bom. Pode ser? Tá. Eu acho que o que nós podemos analisar nessa situação? Primeiro, nunca se precisou tanto fazer laços sociais como agora, né? Nós estamos diante de uma urgência subjetiva que a crise coloca, que é insuportável, né? E a ideia não é voltar a ser igual ao que era antes da crise. Mas já que não pode ser evitada, vamos aprender com ela. Vamos entender em que momento a angústia saiu do eixo, talvez formulando algumas hipóteses. E essa passagem de tique para taque é um bom guia. A pandemia está e nós voltaremos às ruas. Mas será que elas continuarão experimentadas apenas como pontos de passagem? Ou nós vamos priorizar a rua dos encontros, a rua dos laços de afeto, as pausas, né, de flosor diante da loucura dos relógios, né? A crise é como uma cicatriz. Ela vai estar lá para sempre, para lembrar do pedaço de nós que ficou no passado, mas que insiste em se reapresentar no presente. A enfermagem, especificamente, são os dados do COFEM, apresenta 66% do seu pessoal com desgaste no trabalho. Desgaste no trabalho pode dizer uma série de coisas e pode dizer, inclusive, sofrimento psíquico. Essa realidade do coronavírus tem algumas poucas particularidades. O corona é uma espécie de psicovírus, né? É o vírus amargo do isolamento. É um vírus que é uma palavra que produz uma palavra que é pesada para a saúde mental, que é o isolamento. Porque a nossa saúde mental está no outro. Quem dera ela estivesse no cérebro, né? Nessa situação, nós perdemos a opção ao silêncio. Ele se tornou obrigatório. Então, o corona também é um vírus linguístico, né? O vírus por si só não discrimina, porém nós humanos, desculpe, seguramente o fazemos. Transformamos em vírus comunista para alguns, em vírus por maldição ou vírus mais difícil para algumas pessoas. E esse vírus, a meu ver, ele não é só um número de adoecidos mortos, que são muitos e que merecem nosso mais profundo respeito, mas ele é um vírus que produz um certo reset psíquico, né? Uma paralisia emocional que ajuda a espalhar o vírus do sofrimento numa transição para a imobilidade, porque não há mais a figura do próximo. O próximo desapareceu. Eu acho que nós temos o desafio de aprender a ressignificar a morte e o morrer, seus rituais de passagem, né? E de separação, os velórios individualizados, o luto e a confirmação da perda, né? O caixão individual tem feito tanto sofrimento na medida em que, embora tenha sido uma invenção sanitária da urbanidade do século XVIII, ele representa o final de separação do corpo, não é, que nos liga tanto. Quando ainda estávamos nos adaptando à cremação dos que não ainda é uma coisa bem aceita. Então, eu pergunto
em termos de saúde mental. Quais são as armadilhas banais deste cotidiano sem plateia, né? Para nós humanos que ainda operamos no modo analógico, movido à empatia e compaixão? Nós precisamos de encontros. Nós não temos mais. Então, nós vamos nos arrumar fisicamente como se houvesse. Né? E o outro é que confirma as minhas conquistas e aspirações no campo psíquico. Então, não caia na armadilha, para fazer um pouco de graça agora, de passar o dia de camisola de pijama. Não tenho nada contra camisola. Tente entre um campo mental, onde arrumar por fora ajuda a organizar por dentro. E também você vai fazer o quê com toda essa roupa que você tem? Vai criar mofo no armário. Então, se arruma uma fita que você puder. Tenta dividir o teu dia em 3 horários. Um horário de fazer exercício físico, qualquer um. Pular corda, andar na quadra, acompanhar Instagram, etc. e tal. O terceiro é ler, estudar, fazer uma coisa intelectual. O segundo, né? O terceiro é arrumar a casa, não tem jeito, essa coisa de eu vou transformar o lugar que eu vivo no melhor lugar. E tenha muita paciência com você, porque tudo leva mais tempo quando a gente está triste. Levantar da cama exige 3 refeições, tomar banho, mais 2. Quando você vai ver, são 11 horas, não fez nada, não é? E, sobretudo, entenda que, nesse momento, a aglomeração são 2 pessoas. Né? O conceito popular se usa muito, muvuca. As pessoas acham que muvuca é coisa de pobre. Não, tem muvuca de rico também. Né? Rico é muvuca. Não é só pagode que é muvuca, não. Porque a gente vê as pessoas fazendo festa, mas como tem champanhe, continua sendo muvuca. E lembre-se, sobretudo, que ser da enfermagem é ter o privilégio de cuidar do outro, seja física ou mentalmente. Tenha orgulho disso, é para poucos. Grande parte dos que estão me escutando trabalha em locais onde a maioria das pessoas não teria coragem sequer de visitar. A maior parte de vocês faz da vida uma obra de arte. Aguentem firme, vai passar. Que ótimo, professora, muito bom. Olha, o pessoal está ali comentando, eles estão agoniados para que tu veja ali os comentários. Eu vou citar alguns aqui rápido que eu falei, a Karine Mello, a Fabiana Fidelis. Ai, diz oi para mim, professora, eu ficaria aqui a noite toda. É assim que eu faço? A Adri Moro está falando que é privilegiada por estar aqui. Então, tem muito comentário, assim, elogiando a tua fala. Tem um pouco... Ih, começou a falhar, vamos ver. Eu vou o povo aqui. Isso. Não, enquanto estavas falando, a gente foi anotando, né? Ok. Eu tenho aqui umas perguntas, eu vou tentar juntar algumas que são um pouco parecidas. A Dayana Souza, ela pergunta por que o suicídio está tão presente na enfermagem. Aí eu aproveito já para colocar da Beatriz Keskering, que ela pergunta se tem alguma explicação por que o suicídio é predominantemente no sexo masculino. Brevemente. Uhum. Eu não sei dizer exatamente qual é a prevalência de suicídio na enfermagem. Eu estava falando da humanidade geral. E a enfermagem seja igual. E eu acredito, não é? Que nós vivemos exatamente como eu desenvolvi aqui, essa fase, não é, de mutação antropológica. Quer dizer, nós vivemos um momento de transição nós temos o mesmo hardware, vamos usar essa terminologia de computador para ficar fácil de entender. Uhum. Nós temos a mesma máquina para funcionar e operar, não é? Um ser humano, deixa eu tentar, vou desligar, quem sabe melhor aqui. Não, que eu vou... tá. O meu computador. Tá. Nós temos uma máquina, não é? Que tem que operar um ser humano desenvolvido com a Revolução Humanista do século XVII e as suas condições de sociabilidade, de trocas, e hoje, com esse mesmo aparelho neural, vamos dizer assim, com esse mesmo intrincado de neurônios, nós temos que dar conta de uma realidade acelerada à excitação máxima. Uhum. O pagamento psíquico disso é a ansiedade, não é? É a ansiedade que pode levar à depressão, que pode levar ao transtorno obsessivo-compulsivo, que pode levar a uma série de coisas, mas a base é a ansiedade. E a excitação que
a TI produz em todos nós, quer dizer, que a gente perde o sono se você ficar fazendo jogos, tudo isso que se sabe, ela exige uma adaptação psíquica do ser humano que ele ainda não fez. Essa é claro que é a minha explicação, não é? Eu, infelizmente, não tenho os números da enfermagem. Vou até procurar. Ela quis saber mais por que estaria presente, né? A gente também não sabe se é tão forte ou não. É Tão isso que você está falando, né? A enfermagem existe no contexto da contemporaneidade. Quer dizer, a gente é enfermeira, mas também é gente nesse bolo que eu falei. Só que pode ser agravado, né? Porque nós vivemos num embate ou numa proximidade com as situações limite que exigem muita gordura psíquica, né? Eu costumo falar isso. Você tem que ter muita saúde mental, muita condição emocional para segurar a mão de uma pessoa que está morrendo. Você está sabendo que ela está morrendo, mas você está querendo só sustentar a presença ali. Isso não é fácil. Isso é banal para quem trabalha com a enfermagem. Agora, então, em épocas de pandemia, agravado porque não tinha o respirador aqui no Rio, porque não tinha a medicação para sedar uma pessoa entubada em ventilação controlada. Quer dizer, parece filme de terror, não é? Então, eu acho que essa questão ela é humana. Homens. Os homens têm um impacto, não é? Da questão o peso cultural. Isso é minha perspectiva. Estou explicando sociologicamente como eu acho que é. Eu acho que o que salva... Vou pelo outro lado. O que salva as mulheres é o útero. Por quê? Porque nós somos obrigadas a conviver na nossa história, olha que algumas nem o útero, mas a maior parte delas, né, a viver com um ser de tamanha vulnerabilidade e de tamanha dependência que você ou cuida dele ou ele vai morrer. Essa vivência que começa intrauterina, que vai levar meses, e depois logo que nasce, onde a figura do pai bastava uma foto na parede, porque ele tem pouca intervenção, né, nesse corpo que é um ainda, essa vivência de vulnerabilidade nos ajuda contra a perversidade do estupro, do abuso sexual, da violência, do serial killer. É raríssimo uma mulher serial killer, né? Então, eu acho que tem uma constituição orgânica, por um lado, e um desdobramento sociocultural em cima da mulher que é diferente do peso em cima do homem. Eu acho que é isso. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Ainda bem respondido. Era da Beatriz. Eu vou perguntar aqui, a Dani Marconato, ela perguntou como que a professora acha que psicologicamente vão ficar os profissionais de enfermagem nessa pós-pandemia? Se a pós-pandemia vai trazer algum resultado aí diferente? Olha, eu acho que pelo menos essa pandemia, ela está trazendo uma possibilidade que eu nunca vi na minha vida. Olha que eu sou antiga, para não dizer velha. Não existe possibilidade nenhuma de cuidado sem enfermagem. Não existe. Porque cuidar é um verbo bonito agora. Mas eu sou de uma época que a gente dizia que enfermagem era um certo macaco gordo do hospital. Quebrava todos os galhos. Se dizia isso. E cuidar não era um verbo bonito, não. Agora ficou bonito, todo mundo cuida, até quem não cuida. Então, ficou essa possibilidade, embora ainda tenha umas loucas na praça que vão lá cuspir na gente e tal, mas isso faz parte. O que eu acho que vai ficar... Eu ofereci uns tempos para o COFEM para atender, né, no suporte de saúde mental. As pessoas que dão conta. Que é uma coisa fundamental e belíssima que está acontecendo, mas que, na verdade, é de uma simplicidade que exige, de modo geral, das pessoas, tenho medo de me contaminar, eu tenho medo de contaminar minha família, quando eu volto. A queixa é essa, a fala é essa, a busca é essa. E aí eu, pelo menos, começo a procurar a dor, né? Aonde está a dor que ela não é tão simples assim, quer dizer, onde é que está a demanda? Em todos os casos que eu já ouvi, isso é só um mote, né? Eu estou aqui, 4 da madrugada, ligando o site do COFEM, porque eu estou com medo de contaminar meu filho. Então, eu não durmo, né? Dificilmente é isso, né? Quando dá tempo, a gente
chega na dor verdadeira. Não é que esse medo não exista, mas é um medo que, com o uso de EPI adequado, o que nem sempre existe, né? E com os cuidados, e você não sendo população de risco, é bastante razoável. Agora, eu acho que essa pandemia, como todas as outras, a de cólera, de raiva, de gripe espanhola, ela vai nos marcar, sem dúvida, muito. Eu espero, né, que nos marque melhor. Nós levarmos em consideração que a Florence Nightingale, na Inglaterra, que ofereceu para trabalhar a epidemia de cólera no Hospital de Londres, ela criou a enfermagem. Tomara que a gente crie uma enfermagem ainda mais bonita. Legal. Eu vou acelerar um pouquinho aqui, porque daí o nosso tempo o Instagram nos corta, então eu vou fazer rapidinho. Vou tentar fazer a de todos aqui, não sei se vou conseguir. Vieram mais umas 11 perguntas, vamos ver. O professor Gelson Albuquerque, aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, ele pergunta como que a tecnologia pode nos ajudar, e aí depois ele faz também uma outra pergunta, que daí eu já vou juntar aqui, que ele cita que a enfermeira na Lombardia, que ela se suicidou, né, após descobrir que estava contaminada com Covid, como que a gente pode criar estruturas que protejam esses trabalhadores, né, no meio da pandemia? E aí ele pergunta se a tecnologia pode nos ajudar nesse momento. Eu acho que a tecnologia pode nos salvar. Vamos continuar pagando um preço para isso, sobre essas questões de lidar, como eu desenvolvi a minha ideia aqui, de que nós temos um hardware antigo que nós temos que fazer como o nosso pâncreas. Nós temos que evoluir. Não podemos morrer de diabetes e morrer de ansiedade, de angústia, de suicídio, porque isso está nos acometendo como um preço a pagar por essa velocidade. Então, o Gelson pergunta como nós... Eu acho que a tecnologia, por exemplo, ela permite isso, não é? Falar no meio no momento em que o outro não existe mais, que eu estou confinado em casa por ser grupo de risco, final de fila, que permite essa conversa. Eu sempre pensei, por exemplo, como nós poderíamos atuar no que tem aparecido como grande sofrimento desta morte, que é uma morte solitária. Porque a partir do momento que esse paciente entra no hospital, intubou, sedou, UTI, ele não vê mais nenhum familiar, ele não vê nem o rosto de quem não tem rosto, não é? Face shield, máquina, luva, nananara. Como que nós poderíamos diminuir essa morte? Que dispositivo nós poderíamos criar via celular ou via tablet? Não sei. Que essa pessoa pudesse ver alguém amado por ela, né? Dito por... Eu acho que nós podemos fazer isso quando diminuir um pouco, de não tem respirador, não tem leito, não tem UTI, quando essa curva está um pouco, nós, enfermeiros, porque isso nos diz respeito, porque quem está ali segurando a mão no último suspiro da pessoa, somos nós. Então, se isso não nos provocar para uma solução, não vai provocar ninguém. Todas as profissões são pautadas na visita. A única profissão pautada na permanência é a enfermagem. Então, essa questão da solidão ao morrer é nossa. É isso aí. Tem uma pergunta da Laís Concelos, ela é enfermeira em Joinville, a tua idade. Ela pergunta, após dieta narcísica, que você mencionou, na tua opinião, os que não se rendem a esse regime ao qual somos forçados a nos submeter, eles serão marginalizados? Eles podem ser marginalizados? Quem dera. Quem dera fossem. Quem dera houvesse algum tipo de punição para essas pessoas, os terraplanistas em geral, ou as pessoas... esse vírus é coisa de comunista, etc. E tal. O que eu entendo é que esse desafio de não haver o outro, né, de eu não poder... o preço do isolamento, ele é muito pesado para quem vamos dizer assim, supostamente normal, dentro de um certo padrão. Para as pessoas que têm mais dificuldades disso, de dar conta do seu insuficiência, né? Dessa solidão permanente que nos acompanha e que não é algo a vencer, é algo a administrar, porque ela não tem superação possível para ela.
E neste momento agora, em que não há nada a comprar, né? Há quase nada a consumir, a não ser batata, arroz, feijão, essas coisas que são desinteressantes, não é? Então é um momento de extremo desafio, não é? Não há como obturar o buraco que nos constitui como pessoas. Então, essas pessoas que não suportam essa dieta narcísica, não sei se elas vão ter uma punição maior, mas talvez elas sintam muito duramente não poder consumir nada. Muito difícil. Boa. A Carol Ramos, ela pergunta se a falta de autonomia dos profissionais também pode desencadear sofrimento, porque ela cita que é preciso tomar decisões rápidas em momentos críticos, e aí não tem autonomia. Eu queria que ela me desse um exemplo do que ela quer dizer com autonomia em momentos críticos. É o quê? Entubar, não entubar? Para tomar, deve ser isso, é que agora, não sei se ela ainda está aqui online. Aí, não é? Mas Olha, eu acho que é mais ou menos isso, como tomar uma decisão se ela não tem essa total autonomia, talvez, na equipe, né? Olha, se é isso que eu estou entendendo, vai entubar ou não vai entubar? Chamar um médico para decidir, né? Porque essa é uma decisão médica. Vai sedar ou não vai sedar? Tem que chamar e tal. Se não houver protocolo, eu acho que a gente tem que se a não sofrer. Esse é vamos dizer assim, das cartilhas de saúde mental. Sofra com o que você pode resolver. Então, à medida em que, até agora, pelo menos, né? Até agora, não há um protocolo que dê com segurança à equipe de enfermagem esse tipo de decisão, ela vai ter que ser discutida no suporte que o COFEN está dando, falar sobre isso, mas resolver até por enquanto, não vejo como. Não vejo como dar conta de sofrimento. Nossa, não tem que dar conta disso, não tem jeito. É ato médico. O Cláudio Alex de Criciúma, ele pergunta como trabalhar a resiliência nesse período. Olha, a resiliência é um tema instigante, né? Eu já trabalhei com muitos educadores que perguntavam isso. É possível ensinar resiliência? Olha, é Carol, né? Carol? Carol. Não chegamos... Não, é o Cláudio, desculpa. É o Cláudio de Criciúma. Isso. Oi, Cláudio. Não chegamos a eu não sei te responder isso. Eu não sei te responder. Eu acho que a resiliência ela é uma mistura de prática com uma aptidão, não é? Uma aptidão para a felicidade, que eu posso nascer com ela, metade hormonal, metade energética e metade criada pelas circunstâncias. Nessa época que eu estudava isso junto com um grupo de educadores, eles diziam que os baianos são grandes realizadores de resiliência, que existe uma coisa chamada calendário baiano, que é você fazer um calendário só das coisas boas, você se lembrar só da coisa boa, a lavagem das escadas do Bonfim, a Lagoa do Abaeté, mas é claro, isso que eu estou fazendo com você estou falando uma piada, não é? Eu não sei te responder, eu não sei se dá para ensinar resiliência. A minha resposta seria que não. Obrigado, Cláudio está dizendo que você está ensinando, professora. Bom. Isso aí. A Rita, a Rita Veiga, ela pergunta por que enfermagem, sendo uma profissão onde são basicamente capacitados para muitas coisas, e nesta pandemia está mexendo com a cabeça, por que está mexendo com a cabeça dessa forma tão inexplicável? Ela fez uma pergunta um pouco genérica, né? Não sei se tu queres responder ou eu passo para uma outra aqui. Não quero, porque eu acho que ela recoloca a enfermeira no contexto da humanidade, né? Porque eu acho que a enfermagem, nesta pandemia, ela sofre dois sofrimentos aqui. Uma coisa é você dar um plantão no CTI e no dia seguinte você pode ir ao cinema, ou pode ir à praia, ou pode namorar, fazer o que você quiser. Você não pode, né? Você tem que usar você tem que usar face shield. É chique face shield. Você tem que usar máscara o tempo todo. Você tem que andar como se estivesse no CTI. Né? É claro que não é com tanta qualidade, mas você não pode sair na rua como gente. Né? Você sai
sem nariz, sem boca. Eu tenho observado como as pessoas ficaram desinteressantes. Hoje em dia, quando eu ando na rua, eu não olho para a cara de ninguém, porque com aquela máscara, Sabe se está rindo, se está chorando. sabe? Também, então, você veja a importância de eu ver se o outro está rindo, riu porque eu também sorri. Essa comunicação, esse próximo acabou. Então, eu acho que a enfermagem, a enfermeira, a equipe toda, ela tem um duplo sofrimento. Ela sofre porque está no front e ela sofre porque não está. Porque na hora que ela volta para casa, o sofrimento dela é o meu. Não pode sair. Não adianta ser rico. Não adianta ter o melhor carro do ano, tá na garagem. Não adianta ter uma roupa. Então, vamos só encerrar mais 2 perguntinhas, professora, pode ser? Tá. A Berezoska, deve ser um apelido, né? Ela pergunta como que um profissional pode lidar com o transtorno de pânico dentro de tantos EPIs que tu até estava citando, né? As pessoas, os pacientes não sabem quem são, cheio de equipamento. E ela pergunta no caso da pessoa que está dentro dos EPIs, né? Como lidar se tiver um transtorno de pânico, justamente no atendimento ao paciente com Covid? Uau! É uma pergunta, quer dizer, a resposta a terapêutica, eu só consigo analisar. Quer dizer, primeiro, o que eu disse aqui, ninguém começa transtorno de pânico porque a pandemia começou há 3 meses. Quer dizer, a pessoa traz uma história de uma ansiedade aguda, não é? Que se agudiza pelo sofrimento da pandemia e pelo rosto e nariz, etc. e tal. Eu acho que esse é um impeditivo de trabalhar, quer dizer, não é uma doença, não é diabetes, é hipertensão, mas é grupo de risco, porque uma pessoa que tem pânico e tem que ficar desta maneira protegida, infelizmente, né? Considerando que ela está tomando medicação, que ela toma ansiolítico, que ela toma tudo isso, mas tem um limite. Da mesma maneira que o pâncreas tem limite para produzir insulina, o emocional também tem limite para a ansiedade, não adianta. E tem que ser conversado com a chefia, porque para a pessoa, não, na minha perspectiva, vai ser do nível do insuportável. Insuportável, a palavra já diz, né? Não é possível suportar. Tá certo. A Mabel Evaristo, ela é uma estudante da 6ª fase e ela pergunta como a relação com a família dos profissionais pode ser vencida nesta pandemia. Talvez ela queira dizer assim, essa preocupação de quem atende e está com a família, né? Fica como, acho que tu até comentou no começo, né? Que a pessoa vai para casa com esse medo e fica só pensando nisso, né? Mas veja só, nós vivemos o tempo das máscaras, não é? Então, se eu sou uma pessoa que trabalha no hospital, quando eu chego em casa, eu tenho que usar máscara com os meus familiares. Eu tenho que não ficar a menos que 1,5 metro, 2 metros dele. Essa é como se eu estivesse na rua, porque eu sou uma pessoa que no trabalho, eu estou super exposta à comunicação. Eu sou a pessoa mais exposta. Eu estou lidando, não é nem com possíveis contaminados, eu estou com gente doente da contaminação, né? Então, eu acho que, usando o EPI, obedecendo assim como obsessivo as regras, não é, para não contaminação, e em casa, usando máscara, pandemia não é época de namorar, beijar, abraçar, nada disso. Fica tudo adiado para depois. É difícil? Mas tem que fazer. Que as pessoas acham o seguinte, não, mas a gente é casado. Querido, o que menos importa para o vírus é o seu estado civil. Você é casada, divorciada, se importa zero. Importa é que contato sem máscara, com menos de 1,5 metro, eu lamento, nessa época não pode. Então, mantendo isso, né, que as pessoas têm muita dificuldade. Eu tenho atendido nessa coisa do COFEM, e as pessoas entendem uma coisa, parece que o vírus ele habita o outro. Dentro da minha casa, eu não preciso deixar sapato do lado de fora, lavar a mão, usar a máscara, não ficar a menos de 2 metros. Como a gente não inventou namoro com menos de 2 metros, esqueça. Oferece a Deus e depois... Tá certo. Coisa feita, né, não? Olha, tem comentários aqui que são perfis, né? Thalia, Zexter, o Alessandro, o perfil Resgate APH 2011, que fazem mais comentários que a gente até já respondeu, que para auxiliar os profissionais nesse tempo de pandemia.
E só a última, então, esse aqui que o Resgate APH 2011, ele pergunta se seria como uma síndrome de burnout. O que estaríamos passando agora, os profissionais com esse receio de trabalhar. Quer dizer, eu não concordo, né? Porque assim, ela tem características muito próximas de um trabalho de repetição, não é? Do insuportável de trabalhar sempre naquele mesmo lugar, sobre a mesma pressão. E esta pandemia não é burnout. Ela é de uma inovação, assim, ela é de uma epidemiologia, né, de mortalidade que não é o que assusta no burnout. Né? Eu não diria que isso não é um burnout. O que eu diria é que é uma novidade para a qual nós estamos preparados, não é do ponto de vista tecnológico, não é do ponto de vista da contaminação, porque quem viveu como eu vivi a época da AIDS, que não era oral a contaminação, então é menor. Mas, de qualquer maneira, você não podia também espetar um dedo tudo, não é? Que a gente fazia sem luva. Não é? Eu sou de uma época que a gente não dava injeção de luva, né? Que depois daquilo, cure agora pega na gente de luva, cabelo, tudo de luva. Então, eu acho que vai ser um aprendizado para a enfermagem que está no front, mas, sobretudo, para a enfermagem quando ela volta para casa. Né? Quando ela vira um ser como toda a humanidade, né? Neste momento, tendo que se haver com não existe o próximo, mesmo que ele esteja do meu lado, mesmo que ele seja meu marido, não é? A 2 metros de distância. Nós viramos todos personal space, né? Tá ótimo. Obrigada, professora. Quero agradecer em nome dos... Passaram por aqui mais de 900. Ficaram uns 400, ali ficaram fixos entre 430, 420, que ficaram fixos na maior parte do tempo. Tá? Teve muita pergunta, mas algumas fora do contexto saúde mental, então a gente pede desculpa aí para o pessoal que fez algumas perguntas que não tem a ver, mas a gente já avisa que tem o site do Corém, a gente tem muitas respostas lá, a gente fez até dúvidas lá de perguntas e respostas. Agradeço todos que estão acompanhando, os conselheiros do Corém estão acompanhando, a gente viu ali. E o Gelson Albuquerque, que é o nosso próximo palestrante, já vou fazer a propaganda aqui. Quem quiser também participar, dia 14 de maio, na próxima quinta-feira, às 19h30, uma nova live. E aí as pessoas podem fazer outras perguntas, talvez um pouco até mais genéricas, porque ele vai falar justamente do papel da enfermagem nesse tempo de pandemia, né? O protagonismo da enfermagem diante desse momento. Vou assistir. Obrigada, professora. Ótimo. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada. Tchau, pessoal.